A gente tá falando, né, desses transtornos psíquicos, a importância de um profissional, né? Imagino ali um psiquiatra, psicólogo, terapeutas em gerais, né? Uhum. E também tem a questão da influência espiritual, da obsessão. Como que anda essa questão da espiritualidade com a medicina e a quem recorrer? Como reconhecer se aquilo é uma influência espiritual ou se não, é uma questão de médico terreno mesmo? O que você poderia dizer sobre isso? Então, médico terreno tem que ter. Isso daí não, eu vou. Esse conceito que se eu for na casa espírita eu resolvo um problema, esquece. Né? Porque como funciona? O espírito, ele tem um corpo mental, que é o que ele lá agrupa todo o pensamento, o raciocínio, como eu falei, é um computador espiritual. O raciocínio, o sentimento, as emoções, ele lá. E desse computador, ele molda, né, faz uma moldagem do perispírito, que o perispírito é nossa forma, da nossa forma. E no perispírito, de acordo com o sentimento, ele vai lá. Né? Vou dar um exemplo assim, só para entender. Pessoas, se eu sou um cara muito rígido, muito duro, não cedo a nada, acho que eu sou o dono da verdade, eu tenho problemas renais. Né? Os rins não funcionam direito e assim por diante. Não genericamente, tá? Sim, sim. Estou só dando um exemplo. Então, o que acontece? Com esse comportamento, os meus rins, eles dão uma deficiência. O corpo físico por si, ele é moldado pelo perispírito, né? É a forma. Os rins, ele começa a sentir influência energética do perispírito. Então, até que toda essa deformidade chegue nos rins, leva um tempo. Cada um ao seu tempo. Tá certo? Nesse momento aqui, ó, em que você vai no médico, fez tudo quanto foi exame, não apareceu nada, o médico falou assim, olha, você não tem nada, mas eu tenho as dores, doutor, mas você não tem nada. Você está entendendo? Nesse momento é espiritual. Necessariamente, mas então é obsessor? Não, não é que é um obsessor. É o meu comportamento espiritual que está degenerando o meu corpo espiritual, você está entendendo? Sim. Aí você fala assim, não, mas não tem obsessor? Tem influência. Porque se eu tenho um comportamento rígido, agressivo, que eu ataco alguém que está me degenerando, eu estou me afinizando com espíritos que também não gostam daquela pessoa. Por que é um obsessor? Ninguém é obsessor de graça, Éder. Eu olhei pro Éder, assim, eu olhei pro... o Newton... Deixa eu ver aqui, o Newton Eu vou tem... acompanhar esse cara aqui. não, cabelo... Eu não gostei de cabelo grisalho dele, não. Eu vou acompanhar o cara, eu vou encher o saco dele. Não é assim que funciona. Ninguém perde tempo. Ninguém perde tempo. Nem nós, encarnados, não perdemos tempo, e nem a espiritualidade, porque nós somos lá, são aqueles que estavam aqui, com o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, a mesma emoção, não muda nada. Eu desencarnei tudo que eu tenho hoje de conceitos e paradigmas. Quando eu desencarnar, cara, eu vou levar comigo. Tudo. Só que lá eu vou começar a perceber que eu não precisava disso, não precisava daquilo. Você tá entendendo? Mas eu levo comigo. Então o cara fala assim, não gostei do fulano. Pronto, eu vou ser obsessor dele. Eu vou aborrecer ele. Não é assim que funciona. Entendeu? Tem que haver uma afinidade. E tem um detalhe. Para que haja uma obsessão, ela não é vibracional? Não é campo magnético? Tem que o meu campo magnético bater com o dele. Não é da tua época, tu talvez tenha visto em filme. Né? Antigamente, os telefones, não sei se tu lembra disso, tu encaixava para ligar para alguém, tu encaixava... Eu já vi. Se tu pegasse aquele cabinho e colocasse no outro, não funcionava, não conectava. Então é mais ou menos assim, os cabos são ligados, ficam... Então, e para aquele que está sentindo um desequilíbrio emocional, para aquele que está sentindo que às vezes tem certas emoções que ele não sabe se é dele, está com algum conflito, né? Ele deve buscar a casa espírita, ele deve buscar também um psicólogo, né? Ou a casa espírita jamais vai dizer para ele não ir buscar a medicina, né? E se falar... Estão errado. Não estou no caminho certo. Não pode separar.
Porque são duas coisas diferentes, concorda comigo? O corpo físico é uma coisa, o corpo espiritual... Então, tem sim. Tem que primeiro, eu assim, põe no médico. Ah, senti aquilo, eu não tô me batimento. Hoje em dia virou moda, né? Disparar, sentido no peito e disparar o coração é ansiedade. Aí tem gente que nem vai no médico. Não, isso é ansiedade. Não, eu tenho isso aí, ansiedade, não vai. Não é assim que funciona. Vá. Faça exame, descubra o que é. Se por acaso o médico descobriu o que é, tome o remédio. Né? O medicamento que o médico da terra, né? Que nem o pessoal fala, ele médico não é por acaso. Tome remédio. E vá também na casa espírita, porque nós somos espíritos. Né? Agora, temos que entender assim. Ah, mas obsessor. O obsessor é um parceiro, viu, Éder? O obsessor, ele é um parceiro. Eu costumo dizer que ele é um companheiro de jornada. Agora, ser obsessor saudável ou construtivo depende de mim. Eu atraio aquilo que eu construo. Entendeu? Então tem que ir na casa espírita, fazer um tratamento do espírito, porque nós somos estritamente espirituais, né? O corpo físico, tanto é que o corpo físico fica aqui e a gente continua a nossa jornada, né, eterna. Tem sim. Ah, não deve parar remédio, porque Casa Espírito falou para parar, a não ser que seja um médico, não de envolvimento, mas um médico mesmo, né? Nós temos muitos médicos espíritas aí, né? Temos vários médicos. E acho que mesmo assim, isso se esse médico for o seu médico, né? Sim, claro, porque claro. Vamos supor que eu estou passando com um médico, e aí eu tenho um amigo que é médico e é espírita, e ele fala, não, ele não vai interferir. Não, ele não vai fazer isso. Primeiro que eles têm uma ética, né? Eles não vão fazer o médico. A gente, como terapeuta, tem ética ali. Não, ele jamais faria isso. Não, pare. Então, a melhor forma da gente trabalhar em desobsessão, vamos dizer assim, é a gente cuidar dos nossos próprios obsessores, né? Porque não tem caminho mais rápido do que a gente falar assim, pô, quer saber? Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver quem desiste primeiro. Né? Então, ó, eu vou ler o evangelho, eu não vou mais pôr música que me deixe para baixo, música que me exalte. Não vou me importar com o vizinho, não vou ficar com inveja de fulano. Vou cortar as maledicências, enfim. Eu vou fazer minha reforma íntima, evangelho no lar. Isso. Pronto, porque assim, ou ele se afasta, ou ele vai ter a gente como um bom exemplo. Ou vira parceiro. Vira parceiro de bons hábitos, né? Não viu o Divaldo Franco, que tinha máscara, 40 anos seguindo ele, no final das contas ficou amigo dele. Né? Tem a história do Divaldo Franco, né? Que tem um obsessor de 40 anos. No final teve um trabalho... Então, a gente... Éder, resumindo assim, ó, galera. Aonde há luz, jamais haverá trevas. O que nós temos que fazer é eliminar as nossas trevas interiores, nossos fantasmas interiores. A hora que eu remover os nossos fantasmas interiores, o que são os fantasmas? Orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, entendeu? Frustração. Né? Quando eu conseguir me livrar de tudo isso, a minha vida modifica. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.